Mas vamos lá, então, aos principais pontos. O primeiro ponto é em relação ao conteúdo. Conteúdo na internet é rei. O conteúdo é rei. E até eles dizem, né, que a distribuição é a rainha, né? Então, o conteúdo é rei. Se você tiver conteúdo duplicado, se você tiver inventário valioso, quando eles falam inventário valioso, é mais anúncios do que conteúdo. Tá bom? Se você tiver conteúdo perigoso ou depreciativo, o que seria um conteúdo perigoso? Algum comentário de usuário que tem alguma ofensa, né? Algum conteúdo ofensivo, ou no próprio conteúdo você fala de algum conteúdo ofensivo, algum conteúdo que engloba aí notícias falsas ou algum tipo de extremismo. Isso tudo é um conteúdo perigoso aos olhos do Google. E tenta pensar do lado do anunciante. Se você for um anunciante, para a galera aqui que compra tráfego, né, que deve ver lá no Google Ads, geralmente os sites que estão gerando conversão, o que você faz quando um site ruim, né, que você começa a aparecer, ele queima suas impressões, ou você entra no site lá, vê que não gera muita conversão, você entra no site para ver por quê, e o site tem um conteúdo muito ruim, tem um conteúdo ali, ou mais anúncio do que conteúdo. O que você faz como anunciante, para a galera que anuncia aqui, o que você faz como anunciante? Manda aí para mim nos comentários o que você faz. Você #bloqueia. Você bloqueia, eu tenho certeza que o anunciante, para proteger o seu budget, né, o seu orçamento, você vai lá e bloqueia esse site. Então pensa que você, como publishers, se você tiver um conteúdo ruim, ou mais anúncios do que conteúdo, um conteúdo perigoso, outros anunciantes vão estar bloqueando você. E isso é um sinal para o Google. É um sinal de que tem algum problema com esse site. Se todos os anunciantes aqui, um volume grande de anunciantes não quer aparecer nesse site, tem algum problema. Esse site ele não está gerando um conteúdo que traga os usuários de forma genuína e gere conversões genuínas para os anunciantes. Então, o Google pode colocar esse site num review manual e bloquear a conta de anúncios, a conta de AdSense, né, o AdExchange, ou a forma como está monetizando ali, desse site em específico. Então, tente olhar para o todo, olhar pelo lado do anunciante. Eu tenho certeza que como anunciante você faria isso. Legal? Outro ponto que causa bastante dúvidas aqui é a questão da legalidade do site, tá? Qualquer conteúdo que você tenha no seu site que viole direitos autorais, compartilhamento de arquivos ilegais, conteúdo sexual, comportamento desonesto, tá bom? Práticas aí deceptivas comportamento desonesto entra muito na forma de tentar capturar o e-mail de forma desonesta, algum dado pessoal do usuário de forma desonesta. Tem muitos sites que tentam fazer isso, né? Capturar de forma desonesta, sem deixar claro o intuito, né? E pegar dados pessoais das pessoas. Então, qualquer um desses pontos que viola a legalidade do site, viola a liberdade do usuário, coloca em risco as informações dos usuários, você também pode ter problema com as políticas. Então, a gente vê muito site de streaming legal caindo, né? Tentando monetizar e tendo a conta banida. A gente vê muito site com conteúdo copiado, violando direitos autorais, tendo a conta banida. A gente vê muito site de notícia que copia conteúdo de notícias de outros sites, tendo a conta banida. Então você tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Alguns publishers, eles acham que volume é melhor do que qualidade, e aos olhos do Google isso está totalmente errado. Qualidade é muito melhor do que volume. Você ter um bom conteúdos relevantes, eles são muito melhores para o Google em termos de credibilidade do que um volume de conteúdo, especialmente se você tem um volume de conteúdos ruins, tá? Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Outro ponto é o foco no usuário, a forma como você foca no usuário. Se o seu site ele tem algum aspectos ali que causa uma atenção forçada aos anúncios, então setas forçadas apontando para anúncios, ou o que ele fala aqui de rótulos incorretos, né? Você colocar, ao invés de colocar publicidade, colocar clique no anúncio abaixo, promover qualquer tipo de clique nos anúncios, tudo que for que gerar um enfoque forçado aos anúncios
coloque em risco a sua conta do Google AdSense, tá? Layout enganoso, navegação enganosa. Esse aqui é um ponto que causa bastante dúvidas. A gente tem bastante exemplos aí de publishers que mandam o usuário de uma página para outra, muitos publishers que utilizam navegação, o que eu geralmente recomendo contra, né? Porque a navegação ela acaba criando muito clique acidental, gerando muito clique acidental e acaba criando uma certa navegação enganosa para o usuário. Então, se você monetiza levando usuários para as outras páginas dentro do seu site, você tem que garantir que está claro a mensagem sendo passada. Se você está promovendo um outro conteúdo dentro do seu site, você tem que deixar claro para o usuário o que se trata esse conteúdo, por que você está tentando levar ele para outro site. Se você tem um artigo sobre o auxílio emergencial e você vai ensinar esse usuário como solicitar o auxílio emergencial dentro do artigo, de um artigo assim mais geral, você vai dar um passo a passo para ele solicitar e você deixa claro que é um conteúdo recomendado, e esse conteúdo recomendado ele não parece um anúncio, né? Eu vejo muitos publishers utilizando botões do WordPress ou de outro CMS aí que aparenta muito os anúncios do Google Ads e acaba gerando cliques acidentais. Você tem que tomar muito cuidado com isso. A sua recomendação de conteúdo ela não pode parecer um anúncio. Eu vou até recomendar para vocês uma ferramenta mais adiante nessa live para vocês evitarem utilizarem os botões do WordPress, que na minha opinião eles são muito parecidos com os botões que aparecem nos anúncios do Google Ads e acabam gerando cliques acidentais. Então você tem que tomar muito cuidado. Entra no seu site, tanto no desktop quanto no mobile, olha para esse site da experiência do usuário e garanta que você não tem um layout enganoso ou uma navegação enganosa, que você não está tentando enganar o usuário, fazendo ele navegar mais no seu site de uma forma que não seja genuína. Você tem que respeitar o interesse do usuário, legal? Respeitar o interesse do usuário. Então, você não pode ficar redirecionando usuários para páginas irrelevantes ou enganosas. Tá bom? Outra coisa que tem que evitar aqui, você não pode redirecionar o usuário para páginas que não existem. Eu vou até colocar aqui que eu esqueci de colocar. Redirecionar o usuário para páginas que não existem. Tá? Você tem que tomar cuidado com isso. Eu vejo muito publisher que ele cria conteúdo, ela, né, cria conteúdo, não presta atenção depois se esses conteúdos, não revisa esses conteúdos e acaba tendo links quebrados nos seus conteúdos. E você ter link quebrado é uma péssima experiência para o usuário. Inclusive, isso acontecendo num volume muito grande, isso pode colocar em risco a sua monetização. Então, até mais adiante dessa live, eu vou te dar algumas dicas de como que você pode evitar isso. Eu vou mencionar uma ferramenta que eu utilizo nos meus projetos para monitorar os links e evitar que aconteça de ter links quebrados, e como que você pode ter uma estrutura de produção de conteúdo interna, que você tenha reotimização de conteúdos antigos, justamente para evitar que isso aconteça, tá? Então acompanha comigo aqui, que mais para frente a gente já vai entrar nesse tópico. Então a gente falou de opções de navegação, páginas que os anúncios onde geralmente o usuário clica para trocar de página, isso é muito ruim aos olhos do Google, né? Então basicamente você tem que evitar tudo que gere aí uma experiência ruim para o usuário, tá? Eu tenho certeza que olhando já para essas dicas que eu dei aqui, vocês já vão conseguir identificar algumas coisas no site de vocês que podem ser melhoradas, tá?